Oi, gente, a paz do Senhor. Estou gravando esse vídeo aqui pela segunda vez, porque a primeira vez que eu gravei o áudio ficou horrível, então estou tendo que regravar. E o tema do vídeo de hoje é algo que vocês me pedem muito para eu falar, que é sobre a inveja. Vocês têm me perguntado muitas coisas, né? Tem algumas dúvidas acerca deste assunto e eu estou aqui para ajudar vocês nesse processo. Então, como detectar pessoas invejosas e o que fazer com relação a elas? Qual atitude você deve tomar em relação a elas? Como proceder? Vou falar um pouquinho sobre isso aqui. E eu quero começar lendo a palavra de Deus. Está aqui em Provérbios 14:30, que diz assim: o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Ou seja, um coração que é invejoso, ele não tem paz, ele não tem vida. Olha que interessante. Um coração em paz, ele dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece. Ou seja, uma pessoa que é invejosa, ela não tem paz dentro dela e ela não tem vida dentro dela. Ela é uma pessoa podre. Então, a Bíblia traz essa referência aqui para uma pessoa invejosa. Pode observar que gente invejosa é assim. Você não vê vida, você não vê felicidade, você não vê alegria, você só vê coisas ruins, coisas podres. Porque a pessoa invejosa, ela cultiva um sentimento ruim dentro dela. Ela cultiva coisas ruins dentro dela acerca dos outros. Então, é uma pessoa que não tem vida. E aqui em 1 Coríntios 13, versículo 4, diz assim: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Ou seja, o amor, ele é bondoso e quem tem inveja dentro de si não tem amor. Não dá para obter essas duas coisas, esses dois sentimentos dentro de alguém. Amor e inveja não andam juntos. Então a pessoa invejosa, ela não tem amor. Porque a Bíblia diz o quê? Que a gente tem que amar o próximo como a nós mesmos. E uma pessoa que é invejosa, ela deseja o mal para o outro. Ela gosta de ver a derrota do outro, ela gosta de ver as coisas dando errado, não fluindo para o outro. Então, uma pessoa dessa não tem amor dentro de si. Porque se eu desejo para o próximo algo que eu não desejo para mim, eu não estou amando ao próximo como eu me amo. Então, uma pessoa que é invejosa, ela não ama, ela não tem amor dentro dela. Ela não é bondosa, ela se vangloria das coisas, né? Porque o invejoso tem isso de se vangloriar, de querer se exibir, se aparecer. Então, a pessoa que é invejosa, ela não tem amor dentro dela. E eu quero ressaltar aqui que não adianta você se iludir com a pessoa que tem este tipo de comportamento. Por exemplo, eu tenho amizade com alguém e essa pessoa ali tem costume de invejar os outros, de falar mal dos outros, de se alegrar com a derrota dos outros. Você para e observa esse tipo de comportamento. Você acha que uma pessoa que age assim com relação a outra pessoa não vai agir assim com relação a você também? Ela vai. Então não se ilude pensando que uma pessoa que tem inveja dos outros não vai ter inveja de tu. Ela vai ter inveja de você também. Então não são pessoas confiáveis. E em algum momento, aquilo que ela faz com relação ao outro, ela vai fazer em relação a você. Então tome cuidado, vigie, fique em alerta quanto a este tipo de coisa, porque às vezes a gente quer enganar a nós mesmos, né? Você vê que a pessoa tem aquele tipo de comportamento e quer ficar se iludindo, pensando que ela não vai fazer nada com relação a você nunca. E não é assim que funciona. Outro ponto também é que a pessoa invejosa, ela não consegue disfarçar por muito tempo a inveja que ela tem. Ela vai demonstrar em algum momento, ela vai mostrar ali a atitude dela de inveja. Ela vai demonstrar comportamentos, falas, expressões corporais, faciais. Não tem jeito. Ela não vai conseguir disfarçar. Então eu sempre peço para que as pessoas orem e se blindem quanto a isso, porque tem gente que finge e consegue fingir muito bem, tem gente que sabe atuar, mas tem pessoas assim, eu creio que boa parte delas não conseguem disfarçar. Em algum momento ela vai expressar a inveja, seja com palavras, com ações. A boca fala aquilo que o nosso coração está cheio. Então, se uma pessoa está cheia de coisas ruins dentro dela, em algum momento ela vai verbalizar,
ela vai deixar escapar isso. Então é muito importante você ficar atento a essas questões, porque essas pessoas não disfarçam, elas vão em algum momento demonstrar ali falas, ações, que você vai perceber que ela é uma pessoa invejosa. E agora eu vou falar para vocês aqui alguns comportamentos de pessoas invejosas, algumas características que elas têm, que elas apresentam, que você vai observar ali e vai perceber, vai detectar, opa, ali é invejoso. Vamos começar a falar aqui. A primeira é que uma pessoa invejosa, ela é muito competitiva e tem prazer de estar sempre à frente. O invejoso, ele gosta de competir, ele gosta de destaque, de estar à frente dos outros, de estar ali sempre se destacando. E é muito ruim lidar com gente assim, principalmente quando você é o oposto dela, quando você não gosta dessas coisas, porque parece que a pessoa está competindo com ela mesma. Às vezes ela está querendo competir com alguém que nem gosta de competição. Aí você, por exemplo, está em uma empresa e você percebe que aquela pessoa faz de tudo para estar sempre à frente, faz de tudo para ganhar destaque, puxa o saco do patrão, fica tentando ali bajular as pessoas que estão em volta, para ela ser a querida, para ela estar sempre à frente de tudo. Tanto nessa questão, né, de posição mesmo, de cargo, quanto na questão de atrair a atenção das pessoas. Elas gostam de ser sempre mais. Elas gostam de estar sempre à frente dos outros. Então são pessoas competitivas. São capazes de fazer coisas até ilícitas para poder estar à frente. Então o invejoso, ele compete muito. Observe pessoas assim dentro da sua empresa, dentro da sua faculdade, seja lá onde for, ou até mesmo alguém próximo de você, né? Um familiar, um parente que, para mim, eu particularmente acho isso muito pior, porque quando é alguém de fora, está lá fora, você vai finalizar o período ali, vai se afastar da pessoa, volta para sua casa, e quando é alguém próximo, familiar, um parente, que não suporta ver ali tu se destacar, que ela vai de algum modo tentar competir para estar à frente de tu financeiramente. E quando, por exemplo, a mulher é casada com um homem que é assim, que é competitivo, que gosta de ficar competindo, essas pessoas amam competir. Então, é por isso que eu sempre falo com vocês. Tenham muito cuidado com quem vocês vão escolher para se relacionar. Isso é muito sério. Orem a Deus, peçam direção a Deus, e não importa o tempo que tu vai esperar. Espera em Deus, porque Deus ele sabe escolher do modo correto, Deus é perfeito. Então você não sabe de nada, Deus sabe de tudo. Ora ao Senhor, seja obediente a Deus, não importa o quanto esteja sendo difícil esperar, mas toma cuidado, porque tem pessoas que passam por isso, mulheres que passam por isso, que o homem fica tentando competir e desmerece, né, a pessoa, porque geralmente pessoas invejosas, elas gostam de desmerecer. Eu já tive caso assim próximo mesmo meu, da pessoa, o homem vê a mulher se destacando e aí de algum modo ele se sentir ofendido e querer diminuir a mulher porque ele não suporta essa competição, porque ele tem esse sentimento dentro dele de inveja. Então é terrível. Pode acontecer ao contrário também, né? A mulher com o homem. E isso é totalmente diabólico, né? Você vê que a inveja ela é uma porta mesmo. Toda espécie de mal está ali dentro de uma pessoa invejosa. Então é uma porta para outras coisas ruins acontecerem. Porque ali dentro da inveja está também o orgulho, a soberba, a arrogância, o egoísmo. Então olha quanta coisa ruim esse tipo de sentimento atrai para você. Então a pessoa dessa é maldosa. Você não pode considerar o invejoso alguém confiável, porque toda espécie de males está ali. Portanto, tu precisa vigiar quanto a estas pessoas. Tem que ter um cuidado ali, a mais, quanto a essas pessoas. Segunda característica de pessoas invejosas: não costuma fazer elogio aos outros. Tem pessoas que não fazem elogio em hipótese alguma, e se ela ver alguém elogiando ou alguém recebendo destaque na empresa, sendo elogiado, a pessoa fica mal. Quem nunca passou por isso dentro da empresa? Às vezes o chefe chama para elogiar ou fala assim:
olha, você é muito bom nisso, você faz isso muito bem. Você de algum modo se destaca ali, seja por comportamento, seja lá pelo que for. Você se destaque, aí você é chamado para receber um reconhecimento ali que é justo que você receba, né? Porque você se esforçou para isso, tem se esforçado para isso. E aí o invejoso olha assim, né? E ele vai observar tu sendo elogiado, ele vai dar um jeitinho ali logo depois de abaixar a tua autoestima, de falar assim, olha, para, tá? Não se acha demais. Pessoas invejosas são assim, elas gostam de te colocar para baixo, de tirar a tua autoestima. Elas não elogiam ninguém. E se ela vê que tu está sendo elogiado por alguém, a pessoa vai ali tentar te cortar para tu não ficar se achando, porque ela não gosta de ver alguém recebendo destaque. Então a pessoa invejosa, ela não faz elogio. Pode observar. E se ela vê alguém recebendo ali mérito, cargo, ela vai ficar super incomodada, porque na verdade a inveja é uma insatisfação, né? É um sentimento de insatisfação. A pessoa vê ali a outra pessoa ganhando destaque, conquistando algo, e ela fica insatisfeita. Quantas pessoas, por exemplo, vê alguém crescer, uma pessoa que é próxima dela e fala: ah, aquele dinheiro ali é errado, você está fazendo coisa errada, não tem alguma coisa ali que está acontecendo por debaixo do pano e a gente não vê, a gente não sabe. Pelo amor de Deus, né? A gente não está lá na vida da pessoa. As pessoas vendo que a outra trabalha para conquistar aquelas coisas, para crescer, para avançar, para evoluir e falar que está fazendo coisas ilícitas. Não podemos esquecer que a Bíblia diz: não julgueis para que não sejais julgados, porque com a mesma medida que tu julgares, tu serás julgado. Então já pensou a gente julgar alguém, falar que a pessoa está fazendo algo que é errado, ela não está fazendo aquilo, e ela está fazendo do modo correto, e a gente está julgando? Isso é pecado. Então é um tipo de atitude totalmente feia que as pessoas têm. A gente percebe nítido, principalmente quando é alguém próximo. Gente, nós precisamos aprender a se alegrar com a vitória do nosso próximo, e principalmente quando a pessoa é alguém ligada a gente. Por exemplo, alguém da família, da parentela. Você tem que aprender a se alegrar, porque é alguém ali que tu sabe da realidade da história. Às vezes tem gente que se alegra com a vitória do outro, de alguém que nem conhece, mas quando é alguém da família, da parentela, a pessoa tem uma dificuldade imensa para se alegrar, para reconhecer. A pessoa ali é do teu sangue, tu sabe de onde saiu, tu sabe da realidade da vida da pessoa. E a pessoa está conseguindo crescer, avançar. Às vezes estava ali, né, não tinha nada, ninguém dava nada, ninguém ajudava, ninguém dava suporte nenhum. Aí quando começa a crescer, a pessoa começa a incomodar, né? Os outros começam a ficar incomodados ali, ofendidos com o crescimento da pessoa. Então é algo extremamente diabólico. Eu lembro que uma vez, né, eu alcancei uma vitória assim na minha vida, e aí alguém falou, olha, foi contar, né? Olha, fulano, ela conseguiu tal coisa, a pessoa foi e desfez, como se aquilo fosse pouco. E não só por esse comportamento isolado, mas por outros tipos de comportamento que a pessoa tinha, não só em relação a mim, mas em relação aos outros. Isso mostra nítido uma atitude de inveja, quando a pessoa fica sempre tentando ali rebaixar o outro. Então, ele nem elogia, e se ele ver tu ser elogiado, ele vai tentar te rebaixar de algum modo. E aí eu lembrei de uma história que eu estava vendo, né, assistindo um vídeo de uma modelo falando. Ela é uma mulher muito bonita, assim, tem uma aparência física muito bonita, né? Ela é uma modelo conhecida. E aí ela falando que ela cresceu com a autoestima muito baixa. E ela começou a falar o porquê. Ela disse assim, na escola eu não tinha amigos porque as pessoas se incomodavam com a minha aparência. Ninguém queria ficar perto de mim, porque as pessoas, por ela ter uma aparência assim, estética muito bonita, né? As pessoas que se aproximavam dela se sentiam inferiores perto delas. Olha que negócio terrível, diabólico. Então, as pessoas se sentiam inferiores e saíam de perto, não queriam andar com ela, porque sabia que se andasse junto com ela, nunca teria um destaque que ela teria, porque, por exemplo, se as pessoas fossem andar com ela, ela sempre ficaria à frente.
Sempre alguém ali que passasse iria levar os olhos para essa mulher, entende? Então isso fazia com que as pessoas se sentissem inferiores e não quisessem andar com ela. Olha, gente, que coisa séria. E aí ela falou assim, as pessoas falavam muito de mim, começavam a me desmerecer, a me diminuir, a falar dos meus olhos. Os olhos dela são verdes, muito bonitos os olhos dela. E ela, assim, com a autoestima baixa por causa disso, porque as pessoas viam, né, a beleza dela, a estética, e se incomodava e queria, de algum modo, querer reduzir ela. Aí ela disse que olhavam assim e começavam a falar que ela não era bonita, que os olhos dela não eram bonitos. Então isso é algo bem sério. Aí ela disse que cresceu com aquilo. E dá pra ver assim o semblante dela bem sofrido, dá pra ver que aquilo foi internalizado e que ela ainda está em processo de cura em relação àquilo. Mesmo ela sendo já uma pessoa reconhecida mundialmente, tendo a carreira dela, mas dá para perceber quando ela fala que ela ainda carrega ali o trauma da infância. Por quê? Pessoas invejosas. Elas não suportam ver o outro bem arrumado, bem vestido. Tem que ser sempre ela tem que estar à frente. A pessoa tem inveja de coisas mínimas, tipo uma roupa, um sapato. Isso para mim é bobagem. Uma roupa, gente, um sapato, a pessoa com inveja. Às vezes a pessoa não tem nem mais nada, só tem a roupa e o sapato. A outra está bem à frente em questão de cargo, em questão financeira, e a pessoa tem inveja da roupa, do sapato, do cabelo da pessoa. Tem gente que tem inveja do cabelo da pessoa, da aparência da pessoa. Então é algo assim, terrível e totalmente demoníaco. Outra característica de pessoas invejosas. Quando ela critica, ela não costuma validar a conquista do outro e ela tem prazer em fazer críticas negativas. Ou seja, quando ela faz uma crítica, ela sempre quer fazer a crítica para te colocar para baixo mesmo. Ela nunca vai destacar aquilo que tu tem de bom. Por exemplo, quando você vai fazer uma crítica para alguém, você nunca começa com a crítica em si. Você começa enfatizando ali as qualidades da pessoa, por exemplo, uma empresa, quando o chefe vai chamar, né, para fazer uma crítica, ele tem que primeiro trazer à tona as qualidades da pessoa, né, e falar, olha, você é muito bom nisso aqui, isso é algo que eu aprendi, tá? Isso é algo que eu aprendi. Você é muito bom nisso aqui, você é maravilhoso nisso, mas você precisa melhorar nesse aspecto aqui. É desse modo que se faz uma crítica. Quando você é pai, tem um filho, você vai criticar, ou até mesmo um amigo, você tem que falar, olha, você é uma pessoa muito incrível, você é muito bom nisso, mas você pode melhorar nisso aqui. A pessoa invejosa, não. Ela vai sempre tentar invalidar aquilo que você faz de bom e sempre enfatizar o que tu faz de ruim. Então, o invejoso é muito negativo. Ele vai fazer críticas totalmente destrutivas para te colocar para baixo, para te detonar. O invejoso atua desse modo. É uma pessoa negativa, é uma pessoa que vai sempre tentar te colocar para baixo, sempre te tirar ali da autoestima e te colocar lá embaixo mesmo. Sempre vai enfatizar teus defeitos para ele se sentir superior, porque nesse caso, né, pessoas que têm esse tipo de comportamento, elas gostam de estar por cima. E vale ressaltar que eu estou falando isso aqui, né? Mas eu digo também que a gente deve se examinar para ver se não estamos sendo esse tipo de pessoa aqui, com esse tipo de comportamento. Porque às vezes a gente fala sobre o outro, acha que é o outro, porque o outro faz assim, porque a pessoa está sendo assim, porque fulano é invejoso. E parece que a gente nunca tem esse tipo de sentimento, né? Que a gente nunca agiu assim, é interessante. Então a própria Bíblia diz, examine o homem a si mesmo. Eu tenho que me examinar para saber se eu não estou agindo assim em algum momento. Um dia eu conversando, né, com a moça que congregou comigo, há muitos anos atrás, e ela disse assim, olha, quando eu sinto alguma coisa assim de ruim, eu vou orar, eu falo para Deus. Olha, Deus, eu senti inveja daquela minha amiga. Eu achei ela bem sincera, assim, falando, bem interessante, né? E é assim que temos que ser, de fato. Ela disse, Deus, eu tive inveja daquela minha amiga. E eu não gostei de ter sentido isso. Eu me senti mal após ter esse sentimento. E ela começou a falar. E aí ela disse que ela ora assim. E eu falei, olha que interessante, é assim que temos que ser sinceros com Deus. Porque Deus vê tudo, então não adianta ficar tentando fingir.
né? Porque Deus, ele sabe de todas as coisas. Então não adianta você querer mostrar que é uma coisa e dentro de você o sentimento é outro. Deus, ele sabe, ele vê tudo. Ele sonda o teu coração, então ele vê a intenção do teu coração. É por isso que nós precisamos nos examinarmos para ver se não estamos sendo esse tipo de pessoa aqui que eu estou citando, né? Então aqui não é só sobre o outro, é sobre mim também. Preciso me autoavaliar para saber se eu não estou sendo assim. Outra característica da pessoa invejosa, né? Subestima a conquista do outro e exalta a sua conquista. Então o sucesso dela tem mais valor do que o sucesso do outro. Ela sempre quer estar à frente, né? Como eu falei aqui. E aí a pessoa não aceita ver o outro crescer. Ela sempre vai subestimar, como eu falei, colocar para baixo. Sempre vai enfatizar aquilo que você tem de ruim. Ela sempre vai tentar te diminuir. Sempre que ela perceber que você está ali com autoestima boa, fazendo algo bom, crescendo, se destacando, ela não vai se conformar com aquilo e vai tentar dar um jeitinho de te colocar para baixo, porque ela pensa que aquilo é falta de humildade, mas na verdade não é. É que ela tem um sentimento de inferioridade dentro de si, quando ela vê o outro ganhando destaque. Aí ela começa a falar, isso é falta de humildade, tu não tem que se achar não. Aí a pessoa recebe um elogio por alguma coisa que ela faz bem, né? Ou por algo que ela tem. Aí o invejoso fala assim, ei, abaixa tua bola aí, tá? Não fica se achando não, porque tu está se achando demais. É esse tipo de comportamento que as pessoas invejosas têm. São altamente negativas. Elas não vão suportar te ver assim, pra cima, com autoestima boa. Quando ela perceber que a tua autoestima é boa, ela vai, tentar reduzir. Você que tem autoestima boa vai entender o que eu estou falando. Você passa por isso. Vou falar de mulher, né? Ou até mesmo homem, mas vou citar mulher porque eu sou mulher, então você vai entender. Você que é mulher, você tem autoestima boa, assim, se cuida, né? E está sempre assim pra cima, sempre bem, não é aquela pessoa que fica falando coisas negativas. Aí tu sai toda arrumada, percebe que alguém olha assim e já sente inveja e começa a pensar, nossa, eu vou dar um jeitinho ali de diminuir porque o negócio está demais. E assim, ninguém tem culpa, né? Se a outra pessoa tem autoestima baixa, você não tem culpa. Então, ela se sente reduzida porque ela te vê ali pra cima. Já aconteceu comigo várias vezes e acontece, tá? Aí a pessoa olha assim, poxa, ela está se achando, hein? Nossa, andando assim, com postura e tal. A pessoa não tem aquilo ali e aí não quer que você tenha também. E ela vai tentar dar um jeitinho de te colocar para baixo, porque ela não vai suportar ficar perto de você. Geralmente quem é assim não suporta ficar perto de uma pessoa que tem uma autoestima boa. Ela não suporta. Ela vai dar um jeitinho de tentar reduzir a pessoa, porque ela não vai suportar ficar vendo aquilo. Opa, é muita coisa ali. Peraí, minha filha, vamos diminuir aí essa autoestima? Então, esse tipo de comportamento é bem comum em pessoas invejosas. Elas têm que estar sempre mais bonitas, sempre à frente, para se sentirem bem, para se sentirem confortáveis e confiantes. Elas têm que estar sempre à frente do outro, com a melhor roupa, o melhor sapato. Às vezes nem tem condição ali de comprar alguma coisa, mas vai comprar, que é para ficar igual a pessoa ali, que é para se sentir até mesmo superior a outra pessoa. Ela tem que estar sempre ou no mesmo nível ou acima. É algo terrível, hein? Vamos lá para a próxima característica de uma pessoa invejosa. Fala muito da vida alheia, né? Ou seja, são pessoas fofoqueiras e gostam de ouvir a infelicidade do outro para se sentirem superiores. Então são pessoas que fazem muita fofoca. Por quê? Ela vai falar sobre a outra pessoa, sobre a conquista do outro, vai dizer ali que a pessoa está fazendo coisa errada, que a pessoa não merece ter aquilo. É uma insatisfação. Então todo comentário que ela fizer vai gerar em torno disso, da insatisfação que ela sente em ver ali a conquista do seu próximo. Então ela gosta de ouvir que algo deu errado para outra pessoa, que a outra pessoa está infeliz, porque isso deixa ela satisfeita, isso deixa ela para cima. Ouvir falar que deu errado para outro é uma excelente notícia para o invejoso. Ele gosta disso, de ouvir que algo deu errado,
que a outra pessoa está infeliz. Agora eu vou perguntar uma coisa para vocês. Não sei se já aconteceu com algum de vocês aqui. Você está em uma empresa, aí o patrão chamar um funcionário para demitir. Demitir um funcionário e tem aquele outro ali que fica super feliz, que o sorriso vem de canto a canto quando fica sabendo que o colega foi demitido. A pessoa não tem nenhuma compaixão, nem pensa assim, nossa, e se ela não achar outro emprego, e se ele não achar um outro emprego? Não. A pessoa não só ficou feliz, como ela também contribuiu para que aquela demissão acontecesse, enchendo a mente ali do patrão, falando mal da pessoa, né? Eu não sei o que se passa na mente de gente assim, né? Sinceramente, será que ela pensa que está tudo bem e que as coisas vão fluir para ela o tempo todo? Não vai. Eu já vi isso dentro de empresa. As pessoas sendo demitidas e ter sempre alguém, é sempre a mesma pessoa. Que o sorriso vem de canto a canto, faz festa, comemora. Meu Deus do céu. E aí uma pessoa dessa acha que está se dando bem, ó, e que a vida dela está uma maravilha e ela está ali a caminho do abismo, né? Pelo amor de Deus. Então, eu considero extremamente diabólico a inveja. Então é por isso que tem várias passagens bíblicas, tem vários versículos que falam sobre isso, alertam sobre isso. Porque a gente tem que ter cuidado com esse tipo de pessoa. E esse tipo de comportamento a pessoa pode ter de modo assim, consciente, ela sabe, ou às vezes não. Satanás já tomou o coração da pessoa e ela não consegue nem perceber as ações, as falas, os olhares. E às vezes a pessoa percebe também, às vezes ela percebe, mas ela já não se importa, não faz questão de não tornar aquilo aparente. Ela deixa que os outros percebam porque ela quer mostrar que é ruim. Então, são atitudes assim, contínuas que a pessoa vai ter, conscientemente ou inconscientemente. Sempre vai criticar, achar defeito em alguma coisa boa, ela vai achar uma coisa ruim. Ela vai achar algo para criticar dentro daquela situação boa, dentro daquela coisa boa. Então, uma experiência que eu tive, eu tinha amizade com uma pessoa que eu percebia que sempre que eu iria falar bem de alguém, a pessoa sempre criticava, assim, sempre enfatizava os defeitos. Não, mas aquela pessoa é ruim, mas a família dela não presta, mas ela é assim. Eu ficava, acho que estranho, porque isso acontecia várias e várias vezes. Foram muitas pessoas as quais eu fui falar, né, enfatizar as qualidades da pessoa, falar sobre a importância que ela teve ali em minha vida em algum momento. E a pessoa sempre tentava reduzir. E eu achava aquilo super estranho, porque quando a gente tem amizade com a pessoa, parece que a gente fica cega, né? A nossa emoção ali entra muito. É por isso que eu sempre falo que a gente tem que ter cuidado, né? E aprender a separar as nossas emoções da nossa questão espiritual, porque às vezes mistura ali. Então tu tem que saber separar, porque a tua amiga ali, tu não consegue enxergar a maldade, não consegue enxergar o inimigo atuando por meio da vida daquela pessoa. Você tem que saber. Mas para você saber, para você perceber isso, você precisa estar sendo movido pelo Espírito de Deus. Porque se você estiver sendo movido pela sua emoção, você não vai perceber nada. Então sempre ore ao Senhor para que Deus te dê o discernimento, porque senão tu fica ali, ó. E porque ela tem inveja do outro, tem inveja de tu também, só que tu não sabe ainda, em algum momento tu vai saber, ou tu já percebeu, mas ignora. Então não ignore os sinais, perceba, observe. Então eu achava super estranho, toda vez que eu iria falar de alguém, a pessoa tentava ali reduzir a pessoa. Eu lembro que uma vez, né, uma pessoa faleceu, e eu fui falar, nossa, fulana, né, porque era de igreja, uma irmã que serviu muito. Eu fui falar, nossa irmã, né, partiu e tal. Gente, eu fiquei assustada nesse dia, porque eu fui falar de uma pessoa que havia partido. A pessoa partiu, e aí eu fui falar das qualidades da pessoa e tal, de que a pessoa foi aqui na Terra. Gente, na mesma hora a pessoa me cortou assim, falou, né, mas ela fazia não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí falou de algo do passado, acusou a pessoa por práticas do passado, sabe? E eu achei aquilo muito estranho, foi muito pesado, porque a pessoa faleceu já, né, já tinha partido. E ali, o julgamento, falando mal ali em um momento que demonstrou, assim, total falta de amor.
Essa é a palavra. Lembra que eu falei para vocês no início que invejoso não tem amor? Não tem. Então não se ilude com isso. E depois, mais à frente, a pessoa demonstrou atitudes, né, comportamentos de inveja em relação a mim, em relação aos talentos que o Senhor me deu. A pessoa falava assim que queria ter, não dizendo que você não possa desejar ter um talento, um dom que alguém tem, mas assim, a forma com que a pessoa falava, eu sentia um peso assim, sabe? Um peso de inveja mesmo. Então a pessoa falava muito que queria ter uma voz assim e não sei o quê. Então eu fico muito ligada assim nas palavras, vocês sabem, né? Que eu fico atenta e sempre falo para vocês. Fiquem atentos ao que as pessoas falam, porque elas demonstram com ações, com gestos, com falas, com expressões faciais e corporais. Então fiquem muito ligados o tempo todo em relação às pessoas que te cercam, porque elas vão demonstrar comportamentos de pessoas invejosas. Se ela tem aquilo dentro de si, ela vai, em algum momento, esboçar isso e tu vai perceber. Só que tem que estar atento, né? Se ficar disperso, não vai perceber nada. Tem que ficar muito ligado para conseguir captar ali os sinais da pessoa invejosa, os sinais que ela vai te dar. E para fechar, o que é que você tem que fazer em relação a essas pessoas invejosas? Deve andar junto ou deve separar? E aí, o que fazer? Então, eu penso que tudo é propósito. Se Deus tiver um propósito ali com você, perto de alguém, de te ensinar algo, ainda que seja algo doloroso, difícil para você, mas Ele quer te ensinar naquele processo, até mesmo a não ser como essas pessoas, porque já teve fases de Deus me colocar perto de pessoas que eu não gostaria de estar perto nem por um segundo, e eu tive que estar por meses ou anos. Então, havia um propósito, Deus me ensinou coisas ali, inclusive a não ser como aquelas pessoas. Então sempre ore para saber se Deus quer te ensinar algo dentro daquela situação. Sempre ore para saber se existe um propósito. Se não houver propósito, para que tu vai caminhar junto com uma pessoa dessa? E outra coisa, não precisa trazer tão para perto, né? Porque assim, a pessoa é invejosa, é maldosa. Aí tu vai trazer lá para perto da tua casa, colocar na tua intimidade, sentar na tua mesa ali, frequentar a tua casa, para ficar observando tudo, o que tu tem, deixa de ter, para depois sair falando. Aí depois coisas começam a dar errado dentro de casa, começam a quebrar, começam a acontecer coisas, a mulher começa a brigar com o marido e até mesmo separa, nem as coisas começam a deixar de fluir dentro da sua casa ali ou em sua vida. Por quê? Você está cultivando alguém que Deus não quer que tu cultive, que não tem propósito ali. Então, às vezes, a gente insiste em algo que Deus não quer. Deus não está naquilo ali. É uma coisa sua. É você quem quer. Deus não quer. Deus não está ali no negócio. Mas você quer, então você vai pagar o preço. É por isso que eu digo, sempre orem em relação a isso. E a própria Bíblia nos instrui a sermos prudentes. Então, eu particularmente não ando com gente assim. Se eu perceber um tipo de comportamento assim, eu não ando. Eu oro ao Senhor para saber se há algum propósito em a pessoa estar na minha vida, e eu jamais vou trazer para frequentar a minha casa, né? Este ambiente aqui, que é o meu ambiente de viver em paz. Então, nunca vou fazer isso de trazer uma pessoa dessa para dentro da minha casa. Ah, mas é um parente. É um familiar. Se a pessoa for invejosa, tu tem que ter cuidado, mesmo sendo parente teu, sendo algum familiar teu, não importa. É uma pessoa, é um ser humano. E é uma pessoa que cultiva dentro dela sentimentos ruins. É invejosa. Eu não sei se em todas as parentelas, né, se em todas as famílias vai ter isso, porque eu não conheço todas as famílias do mundo, mas assim, é muito provável que vai ter ali alguém, alguma pessoa filtrada ali que age assim. E aí? Tu vai ficar colocando dentro da tua casa? Eu aqui, eu não coloco. Eu tenho muito cuidado com isso, em quem eu vou trazer para perto de mim, porque eu já passei por várias situações assim, difíceis, né? Então, eu já orei a Deus para me tirar de lugares, para me resguardar um pouquinho. E aí Deus me tira daquela exposição toda e eu tenho a opção de me resguardar mais. Aí eu vou ficar trazendo para perto pessoas que eu sei que podem me prejudicar em hipótese alguma. Isso se chama o quê? Prudência.
Eu vou finalizar lendo aqui para vocês Mateus 10:16, que diz assim: Eu os estou enviando como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Ou seja, o Senhor está nos instruindo a sermos prudentes. Então, a gente tem que ter cuidado com isso, né? E o povo usa muito aquele argumento: ah, mas você é cristão, você não pode agir assim, tem que estar perto de todo mundo. Seguir a paz com todos. A paz. Isso não quer dizer que eu preciso pegar a pessoa e trazer para dentro da minha casa e colocar aqui para frequentar este ambiente, que é o meu ambiente de ter paz, né, sossego, tranquilidade. Aí eu vou pegar e trazer para dentro da minha casa porque as pessoas querem. Não, eu tenho que ter vigilância, você tem que ter também vigilância e orar sempre. Perguntar a Deus: Deus, quem eu devo trazer para perto e quem deve se manter longe? Me fala, me mostre, porque eu tenho que saber. Então tem que ter muito cuidado. Às vezes as pessoas querem pegar ali um versículo da Bíblia, distorcer e usar aquilo contra nós. Então vigia com isso, porque tem pessoas que são muito manipuladoras e querem fazer isso, só que aqui não funciona, tá? Eu sei muito bem diferenciar, separar as coisas e você tem que saber, porque senão a tua vida às vezes fica lá travada, amarrada e tu não sabe por quê. Quando vai ver, é gente que está andando junto, colocando dentro da tua casa, que tem inveja das tuas coisas e ali te prejudica de algum modo, porque no reino espiritual a pessoa vai transmitir algo para você. Ela está liberando sentimentos negativos, energias negativas para você. Então, sempre ore e repreenda, orem especificamente e repreendam a inveja e a oração contrária para que nenhum mal te atinja, nem a você, nem a sua família, nem as suas coisas, ninguém. Então, sempre estejam alertas e vigiem, tá bom? Eu espero ter ajudado você aqui com mais esse vídeo. Compartilha com mais alguém, se inscreve no canal se não for inscrito ainda. Que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo. A paz do Senhor importa que ele cresça e que eu diminua. Tchau, tchau.